vinha aqui na praça para andar de bicicleta. Meu pai tinha uma bicicleta daquelas bem antiga, né, antiga monareta, e lá em casa tinha 4 crianças, né, 3 homens e só eu de menina. Então, assim, ele me proibia de pedalar. Ele falava que era um brinquedo para menino, né, e não um brinquedo para menina. Então eu esperava meu pai sair para trabalhar, quando ele virava a esquina eu pegava a bicicleta e ficava rodando na garagem. Nossa história não é uma história de que o nosso corpo é levado ao limite, né? A gente aprendeu a brincar de boneca, aprendeu a cuidar da casa, né? A cuidar dos irmãos. A gente não jogou bola na rua, a gente não brincou de pique-pega, pique-esconde à noite. Então, a nossa experiência corporal é uma experiência corporal limitada. E quando eu me pego, lembrando da minha infância e me desafiando em cima de uma bicicleta a superar 50, 60, 70, 80 quilômetros e ver que eu dou conta e dou conta de ir além, eu acho que isso me impulsiona, eu acho que a bicicleta ela é também uma forma de autoconhecimento, de empoderamento e de resistência. Assim. A gente sobe em cima da bicicleta, a gente vê que a gente pode ir muito além daquilo que a gente deseja. Então é por aí que eu quero navegar, aliás, pedalar, né? Quando eu fui começar, eu tinha muita vontade, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de voltar à noite pedalando, porque aí no morro você é lento, medo de ser assaltada, medo de ser abordada. Eu lembro quando eu comecei a andar, que eu pensava, nossa, o dia que eu conseguir subir esse morro aqui, eu vou estar andando demais. E semanas depois que eu comecei a andar mesmo, eu subi esse morro e eu nem andava tanto assim, eu nem pedalava demais. O que eu coloquei na minha cabeça é que tem que achar prazer no morro. Eu não preciso subir o morro todo pedalando. Não dei conta, eu vou descer da bicicleta, eu vou empurrar. E talvez um dia eu dê conta, ou talvez não, ou toda vez que eu chegar naquele morro eu vou descer e empurrar. E eu não vejo problema nenhum nisso. E aí, com o tempo, eu vi que assim, que eu me sentia super segura. Aliás, tão segura quanto andando de ônibus. Porque você chega mais rápido em casa. Eu vi que a minha relação com a cidade também, com o meu bairro, de você, né, olhar as pessoas, você procurar um barzinho que está aberto, você vai procurando pequenos refúgios no caminho, né? Eu acho que para você não começar a fazer uma coisa que você não tem costume, existem 1000 desculpas, existem 1000 motivos. Eu acho que quando você se propõe a fazer, você vê que nenhum deles era válido, nenhum deles era bom o suficiente para te impedir. Eu acho que a gente não deve deixar o nosso medo interferir nessa decisão de procurar as soluções, as ajudas. Vamos falar, né, sobre coragem. Todas as possibilidades não diminui o que você está fazendo, né? Ai, mas eu só vou na padaria. Ai, mas eu só ando no final de semana. Tudo isso é um ato de coragem, é um ato de potência. Eu achei um grupo de mulheres que pedalam lá no Facebook, comecei a conversar com elas. Hoje, analisando todo esse trajeto, assim, eu percebo como que foi realmente importante para mim ter esse acolhimento inicial, de ter várias mulheres pedalando comigo. Essa relação de bicicleta e a rede de apoio de mulheres, ela é maior do que simplesmente conseguir pegar a minha bicicleta e sair, assim. Ela tem a ver com uma apropriação do espaço e do meu direito de ocupar a cidade. Nós entendemos umas às outras em relação às dificuldades que nós passamos, em relação aos medos que enfrentamos por ser mulher pedalando na cidade. Tem uma questão de projeção, de olhar para essas mulheres, entender como essas mulheres existem e ocupam essa cidade com muita alegria e entender que isso também é uma possibilidade para mim. Tipo assim, quando você está entre mulheres, está tudo resolvido. Tudo vai se resolver. Né? A bicicleta é muito isso, e o pessoal que pedala também é muito isso. Mas as mulheres são incríveis, porque precisa de realmente quebrar uma barreira assim, para uma mulher começar a pedalar constantemente assim, na rua, eu acho. Não é simples. Muitas vezes é através do lazer que você vai ser pego e você vai se propor a experimentar.
fazer essa experimentação faz tanta diferença, e eu acho que é a diferença mais incrível, porque ela é uma diferença no nível de sociedade, porque é uma contribuição para uma cidade mais sustentável, mas ela te transforma internamente muito profundamente, não só do ponto de vista da sua saúde, né, porque é maravilhoso você poder se deslocar ativamente, né, ou seja, com seu próprio motor, seu coração, como o prazer de experimentar uma cidade em cima de uma bicicleta. A gente no primeiro momento pode se sentir muito vulnerável, mas rapidamente o que a gente se sente é muito poderosa em cima de uma bicicleta. O negócio é passear, é curtir, sabe? Então, assim, os grupos que eu mais me adaptei foi o Giro e o Terça das Manas. Estava lá no Terça das Manas, conheci várias meninas que estão sempre se movimentando por várias coisas de bicicleta da cidade. E aí a Bruninha chegou para mim e falou: ai, você conhece o Bike Anjo? Eu falei: não, o que é o Bike Anjo? O Bike Anjo é uma rede de voluntários que ajuda as pessoas a pedalar, que ensina quem não sabe a pedalar, principalmente mulheres mais velhas que não tiveram esse incentivo na infância, né? Tem 34 anos que eu não ando de bicicleta. Então estou retomando agora. Como eu tenho uma vida muito sedentária ultimamente, eu tenho dificuldade, qualquer esforço eu fico cansada. Então eu tenho que começar na parte plana mesmo. E à medida que eu me sentir segura, eu vou expandindo o meu território de pedaladas. Eu gosto sempre de dizer que são novas ondas e que a gente vai continuando e aprendendo, né, com as mulheres que já existiram. Então teve a massa crítica feminista, tiveram as bicimanas, a Terça das Manas, tinha o grupo de trabalhos, né, do GT Mulheres. Então, assim, são ondas que vão aprendendo com esses movimentos passados. E aí nós montamos, né, esse grupo de mulheres negras do Terça das Manas para tentar fazer um trabalho assim de chamar, né, de puxar as mulheres negras. São corpos políticos atravessando a cidade e podem sim pedalar e isso independe da classe social, da etnia, da raça, enfim. É ser mulher e pedalar, né? Ocupar esse espaço que é seu. Eu tenho a impressão às vezes que as pessoas não são acostumadas a ver a mulher ocupando o espaço que também é dela. Pensar um pouco na questão da negritude e do pedal é reconhecer que o racismo, por ser estrutural, ele se faz presente também no uso da bicicleta. Nós somos filhas de mulheres que resistiram a todo o processo de escravização dos corpos negros, né? Se os homens sofrem, as mulheres sofreram, além de tudo que os homens sofreram, processos de assédios sexuais duríssimos. E nós resistimos e estamos aqui para transformar e contar a nossa história. E a nossa história não é de mulheres coitadas. A nossa história é de mulheres que resistem e que dão conta de fazer o que querem. Significa dizer que as mulheres negras têm um lugar de fala diferente das outras mulheres, mas é reconhecer que as nossas falas juntas é que vão ecoar e é que vão mudar o processo que a gente vive. Eu acho que a luta nunca é única, né? Nunca é num recorte só. Porque quando a gente fala de bicicleta, a gente fala também da democracia em relação à mobilidade e do direito à cidade. De como a gente, juntos em grupo, a gente também consegue lutar por esses outros direitos e visibilidades que muitas vezes é negligenciado pra gente. A escolha pela bicicleta é a escolha de viver a cidade diferente, a escolha de passar seu tempo diferente na cidade, se relacionar diferente com as pessoas, com o tempo, com o clima, com o espaço. Minha relação com a cidade mudou, porque antes eu achava BH um saco. E quando você só desloca de carro, ou a pé ou de ônibus, é uma outra relação, sabe? Eu acho que empodera, poder andar de bicicleta, ir para vários lugares e explorar mesmo. Então, assim, essa é a minha relação. E com as meninas é muito mais legal, porque a gente é mais longe e é mais divertido. Quanto mais formos, mais provável que a cidade fique mais receptiva, né? E consiga ser mais acolhedora pra gente. Tem que aprender a se posicionar como um carro lento. Você é um elemento do trânsito. Então não é se proteger saindo de vista, ficando ali pequenininho. Você tem que ser grande, você tem que mostrar que você existe. Então é ocupar a pista com segurança, sinalizar. Eu me sinto mais segura usando capacete.
ter uma bicicleta que você esteja bem adaptada a ela, né? Então, assim, é sempre bom você ver se a bicicleta tá legal ou não tá, né? Eu sugiro pedalar de dia e respeite seu limite. Cansou, para. Tinha muita vergonha de sair de capacete. Depois eu percebi que não. Os descolados em cima da bicicleta são quem usa capacete, luva, tem farol, tem a luz do freio. É isso, é a segurança que é o descolado nesse meio aqui. Então não fica com vergonha também de pedalar devagar demais. Existe o seu ritmo. Então encontra ele, sobe em cima da bike e se joga. Sobe na bicicleta e vai. E porque você vai saber se é a sua ou se não é de cara. Surgiu a oportunidade de fazer um curso do Viver de Bike. E aí foi aquele start, assim, de ver que era possível desmontar a minha bicicleta. Comecei a consertar as bicicletas dos meus amigos. E aí agora, sim, eu falo que eu tenho uma oficina aqui, sabe? E eu tô trabalhando como mecânica mesmo, assim. Uma das coisas mais legais foi agora esse curso Ciclismo Consciente, no qual eu fui professora, né? Então eu já estou repassando o conteúdo. Todas nós sabemos que bicicleta é liberdade, né? Você não depende do carro de ninguém, você não depende nem do seu, nem da gasolina, do preço que sobe e desce, mas mais sobe do que desce. Você não depende do governo, de pagar imposto para nada. Você mantém sua bicicleta ali, segura e vai. As pessoas falam, ah, que legal, você vai para cima e para baixo de bicicleta. Você pedala 100, 200 quilômetros e sai de noite, de dia, de madrugada. Mas não foi assim, do dia para a noite, foi uma construção. Tem gente que é do dia para a noite, mas eu acho que cada um no seu tempo e na sua possibilidade. Acho que o processo de cada uma pode ser diferente, né? Porque são corpos diferentes, aí a bicicleta é diferente. Aí depende do dia, às vezes você está mais disposta, às vezes você está menos disposta. E eu tenho muita dificuldade em conciliar essa questão da disciplina do esporte com a minha rotina. E com as questões que aparecem mesmo, questão do corpo, menstruação. Na semana de menstruação, meu rendimento cai muito. Eu nunca achei que eu fosse pegar uma bicicleta e andar 100 km de uma vez, assim, uma paulada. Quando eu vi as meninas falarem assim, hoje eu fiz 60 km, 80 km, eu achava o fim do mundo, assim. Eu achava que eu não ia dar conta daquilo, eu achava que eu não ia conseguir. E hoje eu faço 60, faço 80 rindo, assim, é muito prazeroso. Quantos mais km a gente atinge, mais a gente quer. Então, eu acho que para começar, você basta ter curiosidade e coragem. E não precisa de tanto assim também não, porque isso a gente vai ganhando até e se surpreendendo com tanto de coisa que a gente faz, que a gente dá conta de fazer e que a gente não sabia. Então, as dificuldades aparecem e a gente lida com elas. Não diminua seus medos, porque o medo ele é prudência, ele é importante, mas a gente vence juntas. Que bom que tem grupos de mulheres que se ajudam, que bom que tem grupos de pedal para todos os tipos também aqui, né, em Belo Horizonte, que bom que tem o Bike Anjo ensinando. Então, assim, e tem grupo também focado na questão da política pública, né, de tornar essa questão da nossa experiência com a bicicleta na cidade mais segura. No Brasil, somos muitas mulheres trabalhando com programas cicloviários dentro das prefeituras. Muito curioso como a fluidez e o planejamento para o automóvel sempre esteve associado ao homem e que como o planejamento para a bicicleta está associado à mulher. Acho que isso é simbólico, acho que isso não é à toa. A bike para mim é um prazer, mas não é tão confortável pela questão de não ser 100% seguro, não ter uma ciclovia aí ou não ter um respeito da parte dos motoristas. Então eu chego em 2021, assim, numa cidade ainda muito aquém do que eu gostaria para a bicicleta, mas com alguma esperança de que a gente conseguiu romper pequenas barreiras. Eu quero aqui incentivar mais mulheres a terem autonomia e independência. E também a conhecer suas próprias bicicletas, verem que elas podem trocar uma câmera. Venham para o mundo da bike. Venham e ocupem, que é só assim que a gente vai mudar essa realidade, tornar menos intimidador. Porque de fato muitas vezes é.
pedalar o resto da minha vida.